Olá pessoal, boa noite, quem está chegando agora. Eu só queria, por gentileza, se algum de vocês pudesse me informar se estão me escutando ou não, que eu coloquei o microfone aqui, mas eu não sei se dá para ouvir, né? Ou se não dá para ouvir. Então, vamos lá, né? Vamos começar essa live aqui sobre a Bela e a Fera, certo? Deixa eu melhorar aqui um pouco a qualidade da luz. Alexa, luz de leitura. Não encontrei um grupo ou dispositivo chamado Luz Leitura. Alexa, abajur luz leitura. Tudo bem. Então vamos começar essa live, né, sobre A Bela e a Fera, né, que foi, na verdade, um conto que foi escolhido, né, por vocês. Foram vocês que escolheram esse conto, né? Eu coloquei algumas opções e escolheram então A Bela e a Fera. Vejam bem, antes de mais nada, cumpre a gente explicar que A Bela e a Fera é um conto absolutamente rico, certo? Em valores, em moralidade, e que essa na verdade era a grande intenção da autora original e da autora clássica. Era justamente passar valores, passar uma moralidade, ou seja, expor elementos morais para as pessoas da época, certo? Então, é isso que a gente vai ver, é isso que a gente vai explorar a partir dessa live. A gente vai explorar justamente esses valores, essa moralidade, tudo isso que foi colocado nesse conto, que é um conto singular. É um conto que encantou gerações e continua encantando, e muito provavelmente continuará a encantar as futuras gerações. Então, para a gente poder entender, para a gente poder perceber qual é realmente o que realmente está por trás de A Bela e a Fera, quais são os valores que estão por trás, é preciso a gente saber quem escreveu, quem concebeu esse conto, quem o escreveu, né? Quem é a autora do conto, quem são as autoras desse conto. Isso é absolutamente fundamental para que se compreenda o que realmente se quis passar no conto. Porque, do contrário, se você pegar um conto e quiser dar a interpretação que você quiser, abstraindo a pessoa do autor, você vai compreender aquilo ali de modo, muitas vezes, completamente contrário à intenção do autor. Então, é absolutamente fundamental que você entenda quem foi que escreveu, que você saiba quem foi que escreveu, quem concebeu, para poder fazer uma leitura a partir da pessoa do autor do conto. Então não dá para apartar, certo? A biografia do escritor da sua obra. É impossível você fazer isso. Você não tem que apartar a biografia da obra. Você tem que saber quem foi que escreveu para poder, aí sim, ter uma melhor compreensão sobre a obra concebida. Entende? Então, é importante dizer de antemão que A Bela e a Fera, em suas versões primeiras, ela tem duas versões que ficaram consagradas, certo? Ela tem a versão clássica e ela tem a versão original. A versão clássica é a mais conhecida, tanto que é chamada de clássica.
certo? Ela foi criada pela Jean-Marie Le Prince de Beaumont, a Madame de Beaumont. Ela é a autora da Bela e a Fera na versão clássica, que é a versão de um conto. Então é uma versão realmente curta. É de fato a versão de um conto. E por outro lado, nós temos a Gabrielle de Villeneuve, que foi quem escreveu a versão original. Ou seja, a versão da Madame de Villeneuve é a versão original da Bela e a Fera, que não é uma versão de conto, mas é um romance, efetivamente. Então, estas duas autoras, é importante saber que elas eram cristãs. Elas tinham base cristã. A Madame de Beaumont, ela quase foi freira. Ela chegou a ser noviça, inclusive. Então, ela tinha uma profunda base cristã, certo? Que ela, mesmo depois de deixar a ordem religiosa, na qual ela não chegou a fazer os votos, ela teve os fundamentos católicos, certo? A moral católica tão arraigada em sua própria pessoa que muitos dos nobres da época confiavam a educação de seus filhos a ela. Entende? Então, não dá para apartar a fé do autor, do próprio autor, e, consequentemente, da influência disso sobre sua obra. A Gabrielle de Villeneuve, por seu lado, que foi a autora original do conto A Bela e a Fera, ela vem de uma família protestante, de uma base protestante. Então você não pode dissociar a interpretação do conto justamente dessas bases. Entende? Então, é importante a gente saber disso, por quê? Porque na hora de você olhar para a Bela e a Fera, certo? Você querer dilapidar o conto e fazer como muita gente quer fazer hoje em dia, pegar aquele conto e trazer para aquele conto uma interpretação ideológica, certo? Você está, na verdade, sendo desonesto. Por quê? Porque você está dando ao conto uma interpretação que jamais foi a intenção das autoras. Entende? Então, quando você olha para a Bela e a Fera, por exemplo, e quer fazer uma interpretação, quer distorcer o conto, para dar ao conto uma interpretação feminista ou uma coisa do tipo, você está, na verdade, matando o conto. Entende? Isso é desonesto. Por quê? Porque o conto ele tem uma raiz cristã. Porque as autoras elas tinham raiz cristã. Tá dando para entender? Então, você só consegue perceber a beleza de A Bela e a Fera em suas duas versões quando você tem isso muito bem em mente. Por quê? Porque a visão das autoras era a visão do cristianismo de um modo geral. E aí o cristianismo, tanto o cristianismo católico quanto o cristianismo nas suas versões protestantes, eles têm algo em comum. E esse algo em comum é justamente o fato de que, no princípio, quando Deus criou o homem, ele criou homem e mulher. E ele fez a mulher da costela de Adão, ou seja, tirou a mulher do lado de Adão. Nem de uma parte inferior, porque a mulher não é inferior, nem de uma parte superior, mas do lado, posto que companheira. Tá dando para entender? E este companheirismo, na verdade, da natureza, da própria essência da mulher, de ser companheira do homem, de ter sido feita do lado do homem para ser-lhe companheira, nem pior, nem melhor, é justamente o substrato, a base, a essência do conto A Bela e a Fera. Isso é a base do conto. Por quê? Porque isso é a base, entende? De uma antropologia cristã, digamos assim, certo? Que concebe homem e mulher como iguais em dignidade.
e que era a fé das autoras do conto. Então, é por isso que você olhar para a Bela e a Fera e querer conferir uma interpretação, certo? Feminista ao conto é justamente você ir contra a essência do conto. Então, o conto, na verdade, ele é um duro golpe, certo? Nessas ideologias modernas. Ele é um duro golpe, tanto na ideologia feminista, quanto na ideologia, digamos assim, no certo machismo, né? Que hoje em dia, não sei se vocês sabem, mas existe uma certa corrente de alguns homens, né? Que são chamados Red Pill, né? Não são todos que se dizem Red Pill que seguem essa corrente, certo? Mas muitos do que se dizem Red Pill seguem essa corrente, certo? De considerar a mulher, na verdade, como tendo uma certa natureza, digamos assim, vil, né? Já um tanto quanto baixa, e que o homem, na verdade, ele deveria simplesmente se relacionar com a mulher já com cautela, e nunca se apegar, e nunca fazer nada. Muitos chegam a um ponto de, inclusive, querer simplesmente usar as mulheres, certo? Ou seja, isso simplesmente é uma corrente machista, certo? E que, efetivamente, não corresponde à natureza, certo? Não corresponde ao chamado, entende? Que a teologia cristã faz aos homens. Então, a Bela e a Fera, na verdade, ela é um duro golpe nisso. Por quê? Porque no conto, a grande heroína é a Bela. Entende? A Bela é a grande heroína do conto. E por outro lado, como eu já disse para vocês, é um duro golpe também no feminismo. Entende? Justamente por conceber a mulher como companheira do homem. E não só como companheira, como que o amor de uma mulher pode aperfeiçoar um homem, pode ajudar o homem a melhorar enquanto homem. Entende? Uma mulher paciente, uma mulher virtuosa pode ajudar o homem a melhorar mediante o seu amor genuíno. E isso também é um duro golpe no feminismo. Então, a Bela e a Fera, na verdade, é um convite, certo? Aqui você, para bem apreciar o conto, você tem que se despir dessas ideologias. Que no fundo, são ideologias estúpidas e estupidificantes. Por quê? Porque colocam uma viseira na cara das pessoas e fazem as pessoas conceberem tudo de acordo com essas visões distorcidas da natureza humana. Tá dando para entender? Então, para bem apreciar a Bela e a Fera, você precisa se despir dessas visões. Então, a Bela e a Fera, assim como os contos de fadas, certo, em suas versões originais, eles precisam, na verdade, que você tire esse olhar ideológico, tire essa visão ideológica, que atrofia a inteligência, e ao invés de fazer você enxergar as coisas em sua totalidade, enviesa a sua visão para enxergar as coisas daquela maneira reducionista. Entende? Que é o que as ideologias propriamente fazem. Então, feito esse alerta, certo? E feitas essas explanações iniciais, cabe iniciarmos pela versão clássica. A versão clássica, na verdade, vejam, a versão original ela foi escrita em 1740, certo? Ela foi publicada em 1740 pela Gabrielle de Villeneuve. Ela tem uma forma de romance, ela é muito longa, certo? É muito mais longa do que a versão clássica que foi escrita 16 anos depois. Então, 16 anos depois, a Madame de Belmont, ela publica
a versão, certo, clássica, que é no formato de um conto. E que traz realmente diferenças significativas da versão original. Então, a Madame Le Prince de Belmont, ela pegou a versão original, certo? Ela fez algumas alterações, ela enxugou bastante para um formato de conto. Ela manteve a essência da obra, mas ela fez alterações assim, radicais na obra, no conjunto da obra, da estrutura da obra. Ela mudou muita coisa realmente. E deu aquela versão, deu asas àquela versão que a maioria das pessoas conhece. Eu acredito, inclusive, que é muito possível, é muito provável que vocês não conheçam a versão original da Gabrielle de Villeneuve, que, na minha opinião, inclusive, é uma versão melhor, né? É muito mais rica, tem muito mais detalhes, que muitos de vocês não conhecem. E nem sequer poderiam imaginar, né? Mas vamos começar pela versão clássica. Então, a versão clássica, certo? Ela foi publicada em 1756, tá? Na revista Magazine des Enfants. A Magazine des Enfants era uma revista que foi criada, certo? Que publicou muitos dos contos da Madame de Belmont. Ela publicou muitos dos seus contos nessa revista que se destinava à educação das jovens, principalmente das moças daquela época. Depois ela vai criar uma outra revista voltada para as mulheres, para as moças, para as adolescentes, para dar-lhes uma educação moral. Então, a revista Magazine des Enfants, ela vai publicar, certo? A versão clássica da Bela e a Fera, que fez um enorme sucesso. Porque a Madame de Belmont, ela já era conhecida, ela já tinha um nome. Entende? Então, a sua versão da Bela e a Fera já adquiriu, já se alastrou facilmente. Naquela época, você ter alguns livros na prateleira, né? Você está falando da França do século XVIII. Né? Então, falar da França do século XVIII é falar da época do Iluminismo francês. Então, naquela época, o Iluminismo estava em alta. Então, você ter versões de Rousseau, de Voltaire, era um requinte para as pessoas da sociedade francesa naquela época. Não que esses autores valessem alguma coisa, né? Mas, enfim, tinha que estar na prateleira. E da Madame de Belmont também, ela alcançou esse status. Você ter coletâneas dos contos da Madame de Belmont também era sinal de status, porque ela era conhecida. Entende? Então ela publica a sua versão clássica, que logo se torna amplamente difundida em 1756, e que traz alguns pontos, certo? Que são por nós conhecidos, principalmente por quem assistiu o desenho da Disney, a Bela e a Fera da Disney. Por exemplo, a Bela não tinha mãe, a Bela só tinha pai. Isso está no desenho da Disney, isso está na versão clássica. Entende? Mas um ponto, você começa a ver distinções que não tem no desenho e que enriquecem muito mais o conto. Por exemplo, a Bela, na verdade, ela tem 3 irmãos e 3 irmãs. E as 3 irmãs dela invejam ela. Então você vê que a Madame de Belmont, ela coloca lá no conto dela, certo? Essa espécie de conflito em que há 3 irmãs que detestam Bela, chegam ao ponto do ódio, inclusive chegam a tentar fazer com que ela morra, né? Tem o objetivo de, inclusive, matá-la. Entende? De tanto que a odeiam. E que isso não tem no desenho. Não existe esse certo antagonismo. Ou seja, a Madame de Belmont, quando dá asas à sua versão clássica de A Bela e a Fera, ela coloca no conto aqueles elementos que nós percebemos que são muito comuns nos contos, ou seja, um conflito familiar. Entende? Muitos contistas colocam o conflito familiar, e eu já falei disso, certo? No Instagram, já fiz postagens sobre isso, e até o próprio último episódio de Conte Comigo, eu falei sobre isso também. Eu mostrei isso também. Muitos contos, eles têm a trama surgida a partir de um conflito familiar.
Por exemplo, o ódio entre irmãos, entre três irmãos, está presente no conto Os Gnomos dos Irmãos Grimm. Assim como o ódio, certo, de duas das irmãs para com a mais nova está presente na Bela e a Fera. Em Os Gnomos dos Irmãos Grimm, os dois irmãos mais velhos também odeiam o mais novo. E neste conto da Madame de Belmont, as duas irmãs mais velhas odeiam a irmã mais nova. Entende? Isso é um elemento muito presente no conto. Ou seja, para mostrar o próprio conflito familiar e que uma pessoa virtuosa, ela na verdade sabe lidar com esses conflitos familiares e ela se coloca acima desses conflitos. Ela sabe lidar com os seus parentes que chegam inclusive ao ponto de odiá-la. E se mostra virtuosa em todos esses confrontos. Então nós estamos falando, na verdade, de um conto com uma raiz moral muito profunda. E existe outra coisa muito interessante no conto, é que as irmãs de Bela, elas são muito bonitas também, embora Bela seja mais bonita do que elas. E a fera, na verdade, ele é muito feio, mas ele é bondoso, ele é virtuoso. Então você tem que a Bela, ela é a única figura no conto, certo? Que reúne a beleza que vem das irmãs e a bondade que vem da fera. Ou seja, ela é a única personagem no conto cuja beleza interior corresponde exatamente à sua beleza exterior. Isso é uma característica presente neste conto da Madame de Belmont também. Entende? E ela é a heroína real do conto. Por que ela é a heroína real do conto? Porque existe ali, na Bela e a Fera, embora ela seja altamente virtuosa, muito virtuosa, existe aí no conto da Bela e a Fera a jornada do herói. Entende? Ela precisa, embora ela seja altamente virtuosa, ela ainda precisa descobrir a raiz do verdadeiro amor para poder cumprir a sua função heróica no conto, que é salvar a fera. Salvar a fera é colocada no final do conto. E isso só vai acontecer quando a Bela, a figura feminina, descobre qual é a base do verdadeiro amor. Quando isso acontece, quando ela descobre a base do verdadeiro amor, é que ela é capaz de cumprir a sua missão salvífica. Porque aí sim ela vai ser capaz de amar verdadeiramente e com seu amor transformar a figura do homem. No conto da Madame de Belmont, certo? Neste conto da Madame de Belmont, a fera ele começa sendo uma figura má no conto. Ele começa sendo uma figura má. Se no desenho da Disney você tem aquela rosa, né, que a cada pétala que cai, né, a fera, se caírem todas as pétalas no desenho da Disney, a fera estará condenada a ser fera para sempre. Isso não existe na versão do conto clássico. A rosa, na verdade, ela está presente de uma maneira diferente. É que o pai da Bela, quando fez uma viagem, depois que ficou pobre, ele foi fazer uma viagem para reaver uma parte dos seus bens. Ele havia prometido para Bela, certo? As irmãs de Bela pediram vários presentes luxuosos e tudo mais. E aí Bela não queria fazer o pai gastar muito dinheiro com ela, né? Então ela pediu sim uma simples rosa. Então o pai da Bela, depois que se perde na floresta e que encontra o castelo da fera, ele encontra lá rosas belíssimas. E ele pega algumas daquelas rosas. E aí a fera parte para cima dele. Eu fui tão bondoso com você, você comeu no meu castelo, lhe dei de dormir, lhe dei roupa e tudo mais, e você se atreve a roubar as minhas rosas? Então a rosa, na verdade, acaba sendo a ligação entre a Bela e a fera. Por quê? Porque a fera só libera o pai
se o pai trouxesse uma de suas filhas para ficar no lugar dele. É claro que o pai não ia trazer de bom grado uma de suas filhas. Ele não queria levar nenhuma. Mas Bela insistiu em ir e foi e disse que ninguém a dissuadiria disso. Né? E aí é que ela vai. Então a Rosa, na verdade, é apenas uma ligação entre a figura da Bela e a figura da fera. Entende? Então a Bela, na verdade, quando ela vai para o castelo da fera, ela tem que aprender, ela passa a ter que aprender a amar esse monstro. E a presença dela no castelo começa a transformar a fera. Isso, na verdade, no conto clássico, é um símbolo de que a figura feminina pode aprimorar com a sua delicadeza, com as suas virtudes, a figura masculina. Entende? Isso pode acontecer. Então, quando ela vai para o castelo, ela percebe duas coisas. Primeiro, a fera é feia. Segundo, a fera não é inteligente. Entende? A fera não tem inteligência e a fera não tem beleza. Mas a fera tem bondade. Isso se torna evidente. A fera tem bondade. A fera é uma pessoa boa. Mas não tem beleza nem inteligência. As irmãs dela terminam se casando. Uma se casa com uma pessoa altamente linda, muito bonita, um homem muito bonito, mas que era tão bonito que só se importava com a sua própria beleza. E a outra das irmãs se casa com um homem altamente inteligente. Tão inteligente, mas tão inteligente que aquela inteligência só servia para humilhar aquela irmã. Então percebam aqui o antagonismo. Você tem uma pessoa totalmente bonita que se casa com uma das irmãs e uma pessoa altamente inteligente que se casa com a outra. E isso, ao invés de ser motivo de felicidade no matrimônio, se torna um peso no casamento para as irmãs de Bela. A beleza e a inteligência se tornam um peso. Por quê? Porque não existe bondade. E no relacionamento entre a Bela e a fera, você tem a ausência da beleza, você tem a ausência da inteligência, mas você tem a presença da bondade. O recado é altamente claro e explícito que a Madame Le Prince de Belmont passa. É que a bondade, e não a beleza e a inteligência, é que é a base do verdadeiro amor. E isso a Bela só vai descobrir no final do conto. Entende? Então não existe aquela figura do Gaston que tem no desenho da Bela e a Fera. A Bela e a Fera, a Disney colocou a figura do Gaston para colocar ali o elemento do vilão. Né? Mas no conto não existe isso. As vilãs no conto, na verdade, no conto clássico, são as próprias irmãs da Bela. Né? Então não existe aquela figura do Gaston. Mas fica essa lição clássica e clara e evidente. É que a bondade, a base do verdadeiro amor. E só quando a Bela descobre, no final do conto, que ela realmente ama a fera, que é o que ela julgava que fosse apenas amizade, mas numa situação em que ele está para morrer e morrer de tristeza, porque ela o deixou, né, durante 10 dias, quando ele está para morrer, que ela chega lá, já nas vésperas, ele já prestes a morrer, desfalecendo em seus braços, é que ela descobre, na verdade, que o ama. E é aí que ela quebra o feitiço. E é aí que ela quebra o feitiço. E ao quebrar o feitiço, ele readquire a sua antiga forma, que era de um príncipe bonito, majestoso e inteligente. Entende? Então, o amor
feminino, ele pode transformar a figura masculina. É possível que ele transforme a figura masculina. É possível que o amor feminino aprimore a figura masculina. É possível que o amor feminino salve a figura masculina. Entende? Agora, percebam que só tendo uma visão completamente despida de uma ideologia machista e feminista é que você consegue enxergar isso. Entende? Então, Bela, que descobriu o verdadeiro amor, através da bondade, ela termina ficando com tudo no final. Com a beleza, com a inteligência e com o amor. E com a bondade. Ela termina ficando com tudo, com todos os atributos do príncipe, os atributos reais. Entende? Ó a galera chegando agora, dando boa noite. Fala, João! Boa noite, meu velho. Olha aí o que colocaram aqui. Acho que o casamento entre a Bela e a Fera, no casamento tem tudo. Beleza, inteligência e bondade. Quando os dois são únicos, se complementam. Exatamente. Exatamente. Mas para isso é preciso você descobrir qual é a base do verdadeiro amor. Porque, gente, vamos falar sério aqui. Ninguém aqui é mais menino, né? A gente sabe que beleza tem a sua importância. A gente sabe que inteligência também faz a diferença. A gente sabe, né? Que são atributos que, contribuem, né? Ninguém é idiota. Mas no fim das contas, o que faz realmente o amor surgir é a bondade. Essa é a lição clara do conto. Tanto que as irmãs de Bela, uma tinha um homem belo, outra tinha um homem inteligente, e as duas eram completamente infelizes. Entende? E, no fim das contas, né, vem aquele velho jargão, aquele velho bordão, mas que é clichê, mas é verdadeiro, não deixa de ser verdadeiro por ser clichê. Quando estivermos velhos, né, eu tenho um padre conhecido meu que ele dizia o seguinte: o tempo é uma fábrica de fazer monstro. Né? E é uma verdade. Né? O tempo é uma fábrica de fazer monstro. Quando a gente vai perdendo a juventude, aquela beleza da juventude vai ficando para trás. No fim das contas, não vai sobrar a beleza para sustentar uma relação. Entende? E no fim das contas também, até as próprias memórias vão desaparecendo, ou seja, a própria inteligência vai ficando danificada, arranhada, né? Por um problema ou outro mental, digamos assim, de esquecimento e tudo mais. O que é que sobra? O que sobra é aquilo que foi construído na base da bondade. Naquilo que é o sustentáculo do verdadeiro amor. Entende? Essa é a grande lição da Madame de Belmont. Essa é a grande lição do conto clássico da Bela e a Fera. Entende? Então percebam que o conto clássico, na verdade, ele influenciou e muito o desenho dos estúdios Disney. Influenciou bastante. Mas existem diferenças discrepantes. Por exemplo, você não tem a figura do Gaston. Gastão, né? Gastão, você não tem a figura do Gastão. Você tem as próprias irmãs da Bela como vilãs, a própria existência de irmãos, né? Já é uma novidade, porque no desenho da Disney você não tem a presença de nenhum irmão. E isso traz um enriquecimento maior para o conto, como eu disse a vocês. Porque ali você vai ter os antagonismos familiares e como superá-los. Entende? Então, percebam que esta versão foi a versão que deu base para a existência do desenho da Disney, mas é uma versão ainda mais rica. E se mesmo a versão clássica que deu base para a existência do desenho é uma versão ainda mais rica, a versão original é muito diferente do desenho. Assim, mas muito diferente mesmo. Primeiro que não é um conto, como eu disse. Né? Exato.
Fala, Miguel. Miguel entrou agora também. Exato. Porque nem ela nem eles tinham bondade. Exatamente. No caso, as irmãs da Bela. Né? Então, a versão, quando você vai para a versão original, você vê algo totalmente diferente. A versão original, como eu disse no começo, foi escrita pela Gabrielle de Villeneuve, certo? Madame de Villeneuve. E foi escrita 16 anos antes da versão clássica, em 1740. E na versão original, certo? Que é um romance, que é muito mais longo do que a versão clássica, você vai encontrar diferenças assim, gritantes. Por exemplo, né? Não vou contar tudo, certo, pessoal? Por quê? Porque o objetivo, inclusive, é instigar vocês a lerem as duas versões. Eu não vi problema nenhum em falar amplamente da versão clássica, mas eu não vou contar tudo da versão original, porque o objetivo é que vocês leiam. Porque ela realmente é muito diferente da versão dos estúdios Disney e da versão clássica. Para começo de conversa, só para vocês terem uma ideia, a Bela é prima da Fera na versão original. A Bela é prima da Fera. E a Bela, na verdade, ela foi criada por um camponês. Mas ela é filha de uma fada com um rei. E que foi criada por um camponês, certo? Porque uma fada má queria matá-la. E a mãe dela havia sido punida pela Ordem das Fadas. Então, ou seja, vejam que diferença absurda. Só nesse pouco que eu falei para vocês, você já percebe que existe uma diferença abissal entre a versão clássica e a versão original. Na versão original, a Fera, ela é 100% boa. Ela não é ruim e a Bela vai transformando a Fera. Não existe isso. A Fera era boa. A Fera, na verdade, fingiu, certo? Ser rude com o pai de Bela, para que o pai de Bela pudesse ir buscar Bela, para Bela ir para o castelo. Entende? Para poder ajudar a quebrar o feitiço, na qual a Fera havia caído. A Fera tinha sido enfeitiçada pela mesma fada má que tentou matar Bela. Então percebam que é muito diferente. Eu não vou contar tudo aqui para vocês, não vou contar todas as nuances aqui para vocês, mas basta dizer para vocês que a versão original é um romance. Ou seja, é muito maior do que um conto. Muito mais rico e cá para nós, muito melhor. Entende? Eu particularmente considero muito melhor. Então o objetivo, na verdade, é que vocês leiam, certo? Mas quando você vai para a versão original, uma questão que fica muito evidente também na versão original, é que também aí a Bela é a figura heróica do conto. A Bela é a heroína no conto. Tive a sorte de ouvir as histórias originais de uma senhora que visitava a casa de meus pais e me nos contava. Primeira vez fiquei chocada, mas depois amava ouvir. Muito melhor mesmo. Pois é. Essa na verdade, Nilce, é a sensação de quem começa a ter contato com os contos originais pela primeira vez, né? Principalmente depois que entrou na vida adulta. Depois que a pessoa entra na vida adulta, que vai atrás dos originais para ver realmente como eles são, a primeira sensação é a de choque, né? Mas depois a pessoa percebe a imensa riqueza que tem ali. Principalmente quando ela só foi acostumada com as versões dos estúdios Disney, né? E você percebe não só a diferença, a discrepância, como uma riqueza realmente muito mais profunda, muito maior. Né? Então na versão original da Bela e a Fera, né, quando você lê pela primeira vez, você fica... É outra história. Né? Mas existem aqueles pontos de contato, como eu disse para vocês. A Gabrielle de Villeneuve,
ela era cristã também, como a Madame de Belmont. As duas tinham raízes cristãs. A Madame de Belmont tinha raiz católica, a Gabrielle de Villeneuve tinha raiz protestante. Então, a visão que elas tinham de homem e mulher era a mesma. Entende? O homem e a mulher foram feitos para serem companheiros um do outro. Existe a diferença, né? Mas eles se complementam. Basta vocês se lembrarem, por exemplo, quando vocês eram da escola, né? Quando a gente era da escola, o que é que acontecia, né? Uma distinção bem básica, né? Na primeira semana de aula, eu me lembro muito bem da minha turma, né? Era aquele cuidado absurdo com o caderno, né? Os cadernos, né? Todo mundo tinha cuidado com o seu caderno. Na segunda semana, né? Os cadernos dos meninos, os meus inclusive, já estavam, enfim, rasgando folha, voando daqui para lá, rasgava folha para fazer aviãozinho e jogar. Se fosse arrancar uma folha do caderno de uma menina 6 meses depois de iniciar as aulas, era um crime de Estado, né? Assim, você só faltava ser decapitado e degolado ali em praça pública, né? Por quê? Porque as mulheres, elas têm essa noção de, elas personificam tanto as coisas, elas conferem tanta personalidade, elas têm uma facilidade tão grande para lidar com pessoas que elas chegam a personificar objetos. Entende? Os homens, por outro lado, eles têm essa facilidade de tratar mais as coisas como coisa mesmo. Então a mulher é capaz de pegar um caderno e transformar num filho. Entende? Mas eles são complementares, eles se complementam. Essas distinções, na verdade, não faz de um ser melhor do que o outro. Faz com que, na união, eles se complementem. Essa era a visão da Gabrielle de Villeneuve, essa era a visão da Madame de Belmont. Então, no fim das contas, no conto original, a Bela também é a heroína. Certo? Que com o seu... Aí é que entra a questão. É mais uma questão. Ela fica com a fera no final, ela termina se apaixonando pelo príncipe, que a fada faz com que ela veja todos os dias quando ela vai dormir. Ela vê o príncipe de verdade, o real príncipe. Ela vê o príncipe de verdade quando ela vai dormir. A fada faz com que ela veja o príncipe verdadeiro em sua forma original. E aí quando ela acorda, ela dá de cara com a fera, né? Ou seja, é o príncipe transformado, né? Enfeitiçado. Então no fim do conto, ela mesmo apaixonada pelo príncipe, ela por uma questão de gratidão à figura da fera, ela aceita se casar com ele. Por uma questão de gratidão. Porque a fera se mostrou tão boa com ela, mas tão boa, que ela, por uma questão de gratidão, resolve se casar com a fera. E aí quebra o feitiço. Eu não vou entrar em detalhes aqui de como o feitiço foi forjado, porque faz parte de toda a graça da trama também. E aí, se eu for viver dando spoiler, vocês não vão ler o conto. Entendeu? Então, ela resolve casar com a fera, certo? E aí vocês vêm dizer, pô, Diego, mas ela casa por gratidão. Gente, vocês têm que entender, vocês têm que perceber quais são as virtudes que a Madame de Villeneuve está querendo enfatizar no conto. Vocês têm que entender que o conto, ele traz também lições morais. Foi porque a Bela foi magnânima, foi grata e soube demonstrar isso, que ela ficou com tudo no final. Até porque o príncipe e a fera eram a mesma pessoa. E ela só descobre isso depois que ela aceita se casar e quebra o feitiço. Tá dando para entender? Então existe toda essa questão, né, que em sua essência traz a mesma lição que estava no conto clássico. E aí eu vou fazer uma recomendação aqui para vocês. Você quer ler a versão clássica? Você quer ler a versão original? Você pode encontrar nesta obra daqui.
certo? É A Bela e a Fera, da edição Clássico Zaha, que traz as duas versões. Traz tanto a versão clássica da Madame de Belmont, quanto a versão original da Madame de Villeneuve. Tá? Enfim, é uma versão muito boa, certo? Eu recomendo, de verdade. Tá? Recomendo mesmo. Vocês vão encontrar por um preço muito acessível, pelo menos na Amazon. Tá? Acredito que deve estar em torno de uns R$ 32, por aí. E vocês vão encontrar por um preço muito acessível. A apresentação dela, assim, aqui não é das melhores. É boa, mas não é tão boa. A apresentação da obra, né? Mas já a apresentação não foi escrita por nenhuma das autoras, né? Foi escrita, na verdade, pelo Rodrigo Lacerda, né? Que é escritor e tradutor. E é o responsável, inclusive, é diretor da coleção Clássicos Zaha, tá? E por que eu digo que ela não é tão boa assim? Porque o Rodrigo Lacerda, na verdade, ele já traz alguns pontos interessantes, algumas coisas realmente boas na sua apresentação. Mas tem alguns pontos que ele dá uma escorregada. Por exemplo, ele diz que a versão da Madame de Villeneuve, ela traz uma versão mais feminista. Isso não é verdade nem do ponto de vista histórico. Não é verdade do ponto de vista de valores. Tanto que ele diz, não, alguns acham que ela traz uma versão mais feminista, outros já acham que ela já traz uma versão conformista, ou seja, totalmente antagônico, né? Totalmente oposto. Né? Conformista e outro feminista, né? Enfim. Ou seja, por quê? Porque, na verdade, ele acabou querendo enquadrar a leitura da obra numa visão ideológica. Entendeu? E esse é o problema quando você vai ler um conto de fada, entendeu? E isso não é verdade que ela traria uma versão feminista nem sob o ponto de vista histórico. Por quê? Porque o feminismo, obviamente, ele é, na verdade, uma bandeira revolucionária, marxista. Entende? E a revolução que se estava vivenciando ali no século XVIII era a Revolução Francesa, que ainda não tinha nem acontecido. A Revolução Francesa ia explodir em 1789. Mas é claro que as bases da Revolução Francesa já estavam sendo assentadas, certo? Já estavam sendo assentadas ali naquela época, né? 1740, 1756. Então o marxismo ainda vai vir depois, né? Assim, ainda vem depois. Entendeu? No século XIX é que Marx vai publicar o Manifesto Comunista, e só no século XX é que você vai ter a obra que foi, de fato, o marco do desenvolvimento do feminismo, que foi A Origem da Família, a Propriedade Privada do Estado, publicada por Engels. Então, assim, o feminismo é um fenômeno do século XX. Né? Então, você afirmar que uma autora estava com visão feminista no século XVIII é um erro até do ponto de vista histórico. Entende? Então, eu recomendo essa edição. Certo? Eu recomendo realmente. Traz algumas ilustrações, certo? Muito boas. Acredito que são ilustrações da época, inclusive, algumas delas. E que enriquecem e embelezam ainda mais a obra, certo? A obra em si ela é bem bonita, né? Ela é muito bonita, realmente. Ela tem um acabamento muito, muito delicado, entende? Muito, muito bacana mesmo. Recomendo de fato. Outro ponto interessante para vocês verem como o cristianismo realmente estava na base das autoras, no fundamento intelectual delas para escreverem um conto, é que a Madame de Belmont, ela tinha um amigo chamado Voltaire. Voltaire nós sabemos que era um inimigo ardoroso da fé. E ela tinha debates homéricos com ele. Entende? Ou seja, apesar de serem amigos, eles debatiam e brigavam muito. Por quê? Justamente porque a Madame de Belmont tinha uma visão muito cristã. E a moral cristã era a base da sua educação e da sua crença. Entende? Para encerrar, para a gente finalizar, eu acredito que existe, na verdade, uma definição muito boa para a gente compreender a Bela e a Fera, tanto na sua versão clássica quanto na sua versão original, e até na versão do desenho da Disney, que até dá para tolerar. Né? O live action é que ficou uma porcaria, né? Tem ideologia no meio e tudo mais, inclusive. Mas o desenho é muito bacana. Embora seja menos rico do que a versão clássica e do que a versão original.
Mas, para a gente encerrar, para finalizar, eu acredito que quem resumiu bem a lição trazida pela Bela e a Fera foi, mais uma vez, né, aquele que foi talvez o melhor, ou um dos melhores, pelo menos, escritores do século XX que mais compreenderam, inclusive, a essência dos contos de fadas, que foi Gilbert Keith Chesterton, mais conhecido como G.K. Chesterton. Então, Chesterton, ele falando sobre a Bela e a Fera, ele vai dizer que a Bela e a Fera traz a seguinte lição: algo precisa ser amado antes que seja amável. É preciso amar as coisas e as pessoas, é preciso amar alguém ou algo antes que ela seja amável. Foi isso que a Bela fez. Ela amou a fera antes que a fera fosse amável. Entende? Então, essa, na verdade, é a grande lição que fica. Essa é a essência de A Bela e a Fera. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bem? E foi muito bacana dividir esse curto tempo que a gente passou aqui, tá? A live vai ficar gravada, né? Enfim, vai ficar gravada. Peço que vocês compartilhem com quem vocês acharem que vai aproveitar, que vai gostar, tá bem? Agradeço a participação de vocês, tá? Se alguém tiver mais alguma coisa para perguntar ou para comentar, fica à vontade, tá? Se não tiver, a gente encerra por aqui. Vai ficar gravada a live, tá bem? Mandem para quem vocês acharem que vai gostar, tá? Mais uma vez, agradeço bastante. Mas vai ficar gravada, Renan. Vai ficar gravada, tá? Obrigado, Nilson. Foi excelente sua participação. Adorei. Espero que você participe também das próximas, né? Eu estou começando agora a fazer lives, né? Teremos outras lives muito bacanas também depois, né? E, enfim, se eu contar com a participação de vocês, será sempre uma honra, tá bom? Vai ficar gravada a live para vocês, tá bom, pessoal? Obrigado, boa noite. Deus abençoe vocês aí. Tchau, tchau.